Doutora Lúcia, estamos agora nos meses mais quentes, estamos no verão, as temperaturas estão bastante altas já. Estamos numa clínica veterinária e eu perguntava-lhe quais são os cuidados que as pessoas devem ter com os seus animais de estimação. Agora, nesta época de verão, é muito importante. Há aqui 2 ou 3 pontos que são muito importantes de relembrar. Um é a ingestão de água, a hidratação do animal. Ter sempre água disponível, essa água deve ser mudada várias vezes por dia. Devemos disponibilizar várias taças com água. E às vezes até damos uma dica que é colocar cubos de gelo na água para ela ficar mais fresca. Ou seja, os animais sentem a temperatura da água. Sim. E é importante dar-lhes água fresca. É importante que a água esteja fresca, porque essa é uma das formas que eles têm de se refrescar. Porque, ao contrário das pessoas, tanto os cães como os gatos, eles não têm capacidade de transpirar. Ou seja, quando a temperatura sobe muito, eles podem sofrer uma coisa que se chama golpe de calor, que é a incapacidade de regular a temperatura do corpo. Sendo que a temperatura normal é até 39 graus e eles podem chegar aos 41 ou 42 graus facilmente se estiverem sujeitos a uma temperatura muito alta. Portanto, a ingestão de água é uma das formas deles regularem a temperatura do corpo. Em caso de golpe de calor, o que é que nós devemos fazer? Pronto, de imediato devemos disponibilizar água fresca ao animal, tentar molhá-lo, se tivermos a certeza que é um golpe de calor, claro. Tentar molhá-lo, colocar toalhas úmidas, por exemplo, sobre ele, dar-lhe um banho com água morna, não muito fria para evitar o choque térmico, e tentar, se virmos que pode ser grave, levar ao veterinário, de imediato. Como é que se distingue um golpe de calor de outras doenças ou de outras situações em que os nossos animais precisam de ajuda? Sim, normalmente temos um aumento do arfar súbito, portanto um animal que fica a respirar de boca aberta, que fica muito aflito, a temperatura do corpo vai subir muito, portanto vai ficar em hipertermia, que normalmente temos sempre temperaturas acima dos 40 graus nos animais, e depois temos um animal que tem incapacidade às vezes até de se aguentar em pé, que fica com tonturas e, portanto, o melhor é mesmo providenciar logo um arrefecimento do animal e levar de imediato ao veterinário para confirmarmos se realmente é isso ou não, não é? Depois temos de ter cuidado com alguns animais, com alguns grupos que são de maior risco. Por exemplo, o caso dos animais idosos ou obesos ou que têm alguma doença respiratória, para eles um pequeno aumento de temperatura pode ser já grave. E depois há outra situação, que são os animais das raças braquicéfalas, os bulldogs, os boxers, que devido à constituição do seu aparelho respiratório têm muito mais dificuldade em lidar com o calor e, portanto, com esses ainda devemos ter cuidado redobrado. E aqueles animais, estão a lembrar dos gatos, por exemplo, que não gostam assim tanto de água? Como é que nós fazemos para eles ingerirem a tal água? Sim, portanto, uma das formas é a ingestão de água, outra é a transpiração através das almofadinhas plantares e a outra é o contacto com superfícies frescas. Portanto, se nós disponibilizarmos superfícies frescas, agora até existem uns tapetes que dão para ir ao congelador e que refrescam, existem gelados para animais, existem várias formas, até uma simples toalha úmida pode refrescar o animal. Depois, no caso dos gatos, às vezes aumentando a ingestão de comida úmida, também aumentamos a absorção de água. Está bem? É importante não deixar que essa comida úmida fique muito tempo exposta ao ar, não é? Porque depois pode-se estragar. Depois, os gatos também gostam muito de água corrente. Às vezes, colocar fontes de água corrente também aumenta a ingestão de água nos gatos. Sim. As pessoas também têm pássaros, não sei se é preciso ter. Sim. Pronto, é muito importante, no caso dos pássaros, como referiu, é muito importante nós não os colocarmos em varandas, por exemplo. Muitas pessoas pensam que cobrindo a gaiola com um pano é suficiente para eles já não terem calor, mas não. Nós temos que os colocar num sítio que seja arejado, nunca varandas fechadas. E no caso dos cães e dos gatos a mesma coisa. Tal como não devemos deixá-los num carro fechado, uma varanda fechada, varandas em vidro que são muito típicas aqui da zona, podem ser iguais a um carro, tá bem? A temperatura facilmente chega aos 50 ou 60 graus e eles podem morrer por golpe de calor. Portanto, é muito importante, para além desses cuidados, proporcionar sempre um local fresco, arejado, com sombra, para que eles não sejam sujeitos a essa temperatura. E depois, nos animais que vão passear à rua, evitarmos sempre as horas de maior calor e não nos podemos esquecer que eles, quando vão passear, vão descalços, não é? E, portanto, o contacto das almofadinhas com o asfalto muito quente pode provocar queimaduras graves das almofadinhas. Portanto, e no caso dos gatos, às vezes vão para telhados e a superfície de um telhado pode chegar aos 100 graus ou até mais.
Portanto, devemos ter muito cuidado com isso. Depois, cuidado também com o sol, porque eles também apanham os escaldões como as pessoas, principalmente animais clarinhos. Portanto, devemos colocar também protetor solar para evitar essas queimaduras, principalmente nas zonas que têm menos pelo. As orelhas, o focinho, a barriga, por exemplo, devemos ter esse cuidado também. Há pouco falávamos sobre passear os animais na rua. Aconselha algumas horas específicas, agora Sim. nesta época do verão? Sim, sempre antes do meio-dia, e mesmo assim tendo em conta os dias que não são todos iguais, mas sempre antes do meio-dia e depois das 5 da tarde. Portanto, nunca as horas de maior calor para passear. Mas digamos que, especialmente os cães, estão habituados a determinados horários. Por norma, as pessoas passam Sim. 3 vezes ao dia, o cão, ou vão passeá-lo 3 vezes ao dia. Os animais depois conseguem habituar-se aos novos horários? Quando eu digo passear, se calhar podemos fazer aquele passeio higiênico, não é? Durante 5 minutos só para o cão fazer as necessidades habituais e depois guardar os passeios mais longos para a noite, por exemplo, ou logo de manhã quando está mais fresco. A desparasitação dos animais é importante o ano todo, mas nesta altura temos uma propagação muito maior de pulgas, de carraças e de moscas e mosquitos. Certo. Sendo que as pulgas podem provocar uma transmissão de uma série de doenças, as carraças também, e muito importante, os mosquitos que transmitem leishmaniose, que é uma doença que existe aqui na nossa zona. Portanto, devemos ter muito cuidado com a desparasitação, sempre, mas principalmente nesta altura, que existem muito mais doenças transmitidas por parasitas. Muitas vezes as pessoas querem ir de férias e têm animais, portanto, se não tiverem a possibilidade de deixar o animal em casa com algum familiar ou vizinho, existem já imensos alojamentos e hotéis pet-friendly que facilmente há listagens até em sites específicos para isso. Podem consultar. Podem deixar em hotéis específicos para animais e há também serviços de pet sitting, portanto há muitas opções que podem utilizar. Mãe e filha, os donos foram de férias e elas ficaram connosco. E quanto tempo vai ficar? Acho que é uma semana. Por norma é isso? Que é uma semaninha? Uma semana, 15 dias. Temos animais que chegam a ficar um mês, por exemplo, se os donos vão para o Brasil ou para sítios mais longe, ficam mais tempo. De ressalvar ainda que, em qualquer uma dessas situações, é importante o animal estar desparasitado e vacinado e, muito importante também, se levarem um animal de férias, assegurarem-se que os contactos que têm associado ao microchip estão atualizados, porque quando eles saem do ambiente a que estão habituados, facilmente se perdem e, portanto, devemos ter sempre os contactos atualizados. No caso de viagens para o estrangeiro, também é importante ver se temos toda a documentação em dia, não é? Para eles poderem viajar de avião ou mesmo que seja de carro. Nas viagens de carro, também é importante aconselhar-se com o seu veterinário relativamente aos cuidados até na viagem. Por exemplo, animais que ficam muito hiperativos durante a viagem, dar um calmante, por exemplo, para ser mais fácil. E animais que enjoam na viagem também podemos dar antieméticos para prevenir o enjoo. Já agora, na sua opinião, os cães ou os animais devem acompanhar os donos nas férias? Ou se for muito estressante, ou se... Sim, se for muito estressante, e principalmente no caso dos gatos, que são animais com comportamentos um bocadinho mais específicos, o nosso conselho é sempre eles ficarem no ambiente que já estão habituados. No caso de termos que os levar, então tentar que o ambiente seja o mais familiar possível, não é? Levar algumas coisas do animal para ele estar mais familiarizado e às vezes, uns dias antes, temos que dar alguma medicação, no caso dos animais mais nervosos, para que essa mudança não seja tão estressante para eles. Portanto, há sempre formas de resolver, o melhor é aconselharem-se sobre a melhor forma. Agora, deixá-los para trás é que não é opção. Portanto, nós estamos cá também para ajudar e para aconselhar qual é que será a melhor situação em cada uma.